Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, já estou na estrada aí há mais de 25 anos, trabalhando com as disciplinas de língua portuguesa, redação, leciono também interpretação de textos e eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Seja muito bem-vindo, como eu disse, curta aqui o nosso canal. Se você desejar fazer algum curso comigo de língua portuguesa, acesse o link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra, né? E, claro, curta aqui nossas redes sociais, deixe o seu joinha aqui no nosso vídeo, se possível, e curta as outras redes sociais. Eu tenho um Instagram e um Facebook, onde eu ponho sempre dicas rápidas e diárias de língua portuguesa. Portanto, seja muito bem-vindo, você não estuda hoje se não quiser. Nós estamos aqui no nosso curso de língua portuguesa estudando concordância verbal e eu estou aqui aos poucos trabalhando as regras mais importantes, né, sobre concordância verbal, todas baseadas no que eu escrevi. Tudo que você for ler aqui fui eu quem escreveu. Todo este curso está baseado no meu livro, na minha gramática, portanto, todo o curso aqui é responsabilidade exclusiva minha, ok? Muito bem, no vídeo de hoje eu trago mais algumas regras especiais de concordância com o sujeito composto. Nós já estamos gravando vários vídeos, já gravamos vários vídeos sobre sujeito composto. No vídeo de hoje eu quero conversar mais sobre algumas regrinhas especiais. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero bater um papo com você é a respeito, né, da concordância com sujeito composto, quando este sujeito composto ele está ligado pela partícula ou. É uma concordância delicada, você precisa ter cuidado com essa concordância. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte: tenha muito cuidado quando você pegar situações do tipo assim, ó, né? Essa situação aqui do ou X ou Y. Nesta situação aqui, eu tenho uma ideia clara de exclusão. Por quê? Porque você perceba que o ou, né, dá uma ideia clara. Quando você trabalha o ou como conjunção alternativa, o próprio nome já está dizendo, né? É uma alternância. E esta alternância de ideias, é aí onde mora o perigo da coisa. Eu posso fazer alternância com a ideia de que as duas coisas elas possam ser implementadas, ou eu posso fazer uma alternância excluindo um dos lados. É aí onde mora o perigo. Então, vamos deixar logo bater um martelo aqui. Quando você fala ou isso ou aquilo, acabou. A ideia que eu tenho aí dentro é puramente excludente. Mas observem aqui, ó. Eu tenho ou eu posso ter a possibilidade de ter não só exclusão, mas eu vou começar pela letra B, ó, né? Se houver ideia de inclusão, observem, o verbo concordará com ambos os núcleos. Portanto, ó, se eu estou dizendo que ambos os núcleos, verbo vai para o plural. Agora vejam, se houver ideia, observem, de exclusão ou de sinonímia, o verbo concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Aí você observe, né? Porque pode ser um singular, eu não sei, ou pode ser um plural. Você tem que olhar lá, ok? Vamos ver. Se houver ideia de retificação, você vai ver o que ideia é essa de retificação. O verbo concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Portanto, ó, você vai ter que olhar ou singular ou plural. Eu não sei. A gente vai ter que olhar. Então, veja, é uma regrinha delicada. Professor, eu preciso me preocupar muito com isso? Não é uma regra que seja muito cobrada em provas, em concursos. É interessante saber, não é uma coisa que a gente use no dia a dia. Pode aparecer numa prova? Pode, tudo pode, mas não é uma coisa comum. Confesso a você que nesses anos todos que eu tenho de professor, de trabalhar com vestibulares, com concursos públicos principalmente, eu raramente vi esta regra sendo cobrada, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha agora nos exemplos comigo, vamos lá. Primeiro, toda empresa está certa de que, observe, ele ou tu,
observe, serás o novo presidente. Vejam que uma curiosidade, a ideia de inclusão ou de exclusão, ela precisa ser sempre avaliada em relação à semântica do verbo. Então, leia o que eu quero dizer, leia a sentença, leia o que você está querendo dizer, analise o sentido do verbo e aí sim você efetua a concordância. Veja que neste exemplo, a ideia de ser presidente, né, eu não consigo atrelá-la aos dois núcleos. Ou vai ser o ele ou vai ser o tu. Ou seja, eu tenho ideia aqui clara de exclusão. Então, se eu tenho uma ideia de exclusão, eu faço o quê? Concordo com o núcleo mais próximo. Laranja ou abacaxi após o almoço fazem bem a digestão. Veja que a ideia do ou aqui é... vamos analisar aqui. Após o almoço, pode ser laranja? Pode. Pode ser o abacaxi? Pode. Então, este ou aqui, a ideia que ele passa é a ideia de inclusão. Eu posso comer a laranja, mas eu posso comer o abacaxi. Ou seja, os dois estão valendo. Logo, observem, flexão do verbo no plural, concordando com os dois núcleos, ok? Ideia de inclusão do ou. João Paulo ou André, observem, casará com a filha do prefeito. Claro, veja. Quando eu analiso a semântica deste verbo, casar, e analiso este ou, eu só posso chegar a uma ideia aqui de que este ou indica o quê? Puramente uma exclusão. Portanto, verbo concorda com mais próximo está no singular, singular para o verbo. O vencedor, observe agora essa situação aqui agora. Veja que a ideia que é o vencedor ou vencedores, a ideia deste ou aqui nem é de inclusão nem de exclusão, é de retificação. E aí está aqui a regra. Quando eu tenho retificação, eu concordo com o mais próximo. Quem é o mais próximo? Neste caso aqui, vencedores. Portanto, o vencedor ou vencedores do concurso, está aqui agora, ganharão também uma bolsa de estudos no exterior. Ok? É uma regrinha que você tem que ter cuidado com ela, se ela aparecer, tá? Se ela aparecer, saiba que quando você tiver ou X, ou Y, ou fulano, ou cicrano, não tem jeito, é exclusão pura. Vai para o último elemento ali, concorda com ele, você não erra mais, tá? Analise, porque muitas vezes essa última regrinha do retificação aparece muito. Eu digo, olha, o aluno, ou os alunos que tirarem acima de 9,5, ou sei lá, tirar acima de 9, vão ganhar uma bolsa, vão receber um livro. Então, veja que eu disse, o aluno ou os alunos, e lá na frente eu digo, vão receber, vão ganhar, porque eu retifiquei, é uma espécie de retificação de número. Era singular, passou para o plural, portanto esse plural, núcleo, atrai a concordância, ok? Vamos lá, continuando aqui comigo no nosso vídeo aqui. Sujeito agora, preste atenção, ele vai ser formado por algumas expressões fechadas, estereotipadas. Quando o sujeito, por exemplo, é formado por essa expressãozinha aqui, um ou outro, ou claro, né? Uma ou outra. Óbvio, né? Que veja que eu estou com a ideia, né? Que não é só uma pessoa. Veja por que estamos estudando. Quando eu digo um ou outro, dá uma ideia, né? De composto, não é uma coisa só. Mas qual o detalhe é que nesta construção, um ou outro, uma ou outra, o ou que está aqui formando essa expressão, ele é sempre analisado como um excludente necessário. Então, ele é excludente obrigatório, necessário. Neste caso, não tem jeito. Diante de um ou outro, uma ou outra, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Então, vamos lá. Você não dá esmolas, mas um ou outro amigo seu dá. Observe aqui o verbo no singular, terceira pessoa. Acredito que uma ou outra camisa, veja, uma ou outra camisa lhe fica muito bem. Observe, terceira pessoa do singular. Para aquele deputado, um ou outro ministério lhe conviria. Observe o verbo aqui na terceira pessoa do singular, aqui concordando com esse um ou outro. Beleza? Preste atenção. Se por um lado um ou outro é singular, grave isso.
Dá para você gravar isso, um ou outro singular. Observem, um e outro, uma e outra, nenhum nem outro, nenhuma nem outra. Veja, olha o que eu escrevi. Observe, embora haja preferência para o singular, a concordância pode ser feita tanto no singular quanto no plural. Ok? Se você fizer uma pesquisa nos gramáticos mais antigos, você vai encontrar gente dizendo, preferencialmente use o verbo no singular. Outros vai dizer indistinto singular ou plural. Então, você vai perceber que grande número de gramáticos vai atestar a possibilidade de singular e de plural, e com um grupo também dizendo que a preferência para esses casos é singular. Mas as duas formas estão liberadas, as duas formas de concordar, ok? Então vamos embora com o tio Rodrigo lá. Vamos lá. Continuando aqui, vamos ver os exemplos. Não adianta correr, pois nenhum, observe, nem outro, escapará, singular, escaparão, tanto faz, as duas formas absolutamente corretas. Um e outro participante, né? Um e outro participante da maratona, então um e outro não tem problema. Alegaram que houve fraude na competição. Então decore isso, tá? Decore isso, não tem por que você ficar com medo disso, tá? Não tem por que você ficar com medo disso. Agora, o que é que eu faria para facilitar? Decore bem. Um ou outro é singular. Um ou outro é singular. Você vai ver que nos demais casos você vai poder fazer singular ou plural. Quer ver? Então vamos continuar aqui, ó. Veja, eu tenho um e outra, nenhum nem outro, nenhuma nem outra. Professor, e se eu tiver sem ser nenhuma nem outra, eu tiver nem X nem Y? Que é este caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Nem X, nem Y. Percebeu? O verbo da concordância de novo, ó. Poderá ficar tanto no singular quanto no plural. Portanto, vamos lá. Nem o esporte nem o náutico ganharão o torneio este ano. Nem honra, nem desonra, nem alegria, nem tristeza o faziam ou fazia chorar. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande e eu jurava matá-los a ambos. Veja, Machado de Assis optou pela aplicação do plural, mas as duas formas estão e são corretas, ok? Belezura? Vamos lá agora. Núcleos do sujeito ligados pela preposição com. Perceba, X com Y. Detalhe interessante, presta atenção. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma paginazinha aqui. Acho que não. Vou colocar aqui para trás para vocês aqui, pegar uma página, pronto, aqui. Veja, por que quando eu digo X com Y, professor, eu tenho duas opções de concordância? Tenho. Por quê? Vamos lá. Primeira opção que eu tenho, aplicação do verbo no singular. Se eu fizer isso, prestem muito bem atenção. Se eu coloco o verbo no singular, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aqui eu estou diante de um sujeito simples. Olha só que interessante. De um sujeito simples seguido de um adjunto adverbial de companhia. Certo? De companhia. Entendido? Então, o que é que eu vou pegar? Vou pegar este verbo que está aqui e vou concordar. Pego o verbo aqui. Detalhe, né? Eu digo o verbo no singular, galera, considerando que o primeiro núcleo aqui esteja no singular, claro. Porque se eu tiver com todo mundo aqui no plural, não tem o que eu estar discutindo aqui essa regra. Entendeu a lógica? Eu estou considerando que esse X aqui é um núcleo de singular. É como se eu dissesse, André, com sua mãe, foi ao supermercado. Pronto, essa é a regrinha. Beleza? Mas vamos lá, prof. Mas é possível considerar o quê? É possível fazer X com Y e eu aplicar o verbo no plural? Sim. Neste caso, o que é que mudou, professor? Mudou porque eu passo agora a considerar X com Y uma espécie ou como fosse um sujeito o quê? Composto. E aqui eu vou ter dois núcleos, né? Eu vou ter aqui o núcleo 1, ok? E aqui eu vou ter o núcleo 2 do sujeito composto. Logo, se é sujeito composto, o que é que eu faço? Pego esse cara daqui e vou concordar
no plural. Então, esta é a lógica da situação em que nós trabalhamos com esse X, né, com Y, entendido? Então, essa é a lógica quando eu digo lá o X com Y. Então, vamos lá, voltar lá para o nosso conversar, cadê aqui? Para a nossa regrinha aqui. Então, vamos lá, X com Y. Detalhe interessante, antes, eu vou ter que voltar para aqui, para explicar uma coisa aqui. Vamos lá, volta para cá. Preste atenção. Quando eu falo sobre esta regra, não raro, eu me lembro de uma questão que caiu, salvo engano, numa prova de um concurso público para analista da Câmara dos Deputados. Eu acho que foi, eu não sei se foi 2007, 2009, 2008, alguma coisa desse tipo. Eu ainda me lembro com clareza da questão. A questão dizia o seguinte, ó. A questão dizia o seguinte, eu não queria escrever aqui para não perder essa páginazinha em branco. Pronto, vou escrever aqui. A questão dizia assim: a igreja, aí tinha assim, vírgula, junto com o poder absolutista do Estado. Agora eu não me lembro qual era o verbo. Eu não sei se era, sei lá, aí tinha aqui assim, por exemplo, podia, e não sei, reticência, não sei, não me lembro qual era o verbo agora, ok? Do Estado. Muito bem. O que foi que a banca perguntou? A banca era uma questão cujo enunciado era o seguinte: assinale a alternativa em que a concordância do verbo poderia ser feita de mais de uma maneira, mais de uma forma, alguma coisa assim. Não me lembro bem agora, mas o enunciado era esse. Assinar a alternativa em que a concordância do verbo poderia variar, alguma coisa desse tipo. E a resposta era exatamente isso aqui. Então, essa era a resposta. Qual o problema? Eu recebi à época trocentas mensagens de alunos do Brasil inteiro dizendo: mas professor, veja, vamos lá, vamos voltar aqui ao slide, volta aqui, né? O que é que a regra, o que é que a banca dizia? Dizia que aqui eu poderia escrever assim, ó, podiam, né? Aí o pau caiu. Porque podia, beleza, singular tá aqui, ele tá aqui, ó, concordando com igreja, tá, beleza. Mas quando eu coloco podiam no plural, eu tô considerando o quê? Sujeito composto, portanto, vai concordar com igreja, mas vai concordar também com poder absolutista. Aí o pau comeu. Por quê? Porque os alunos me escreveram dizendo: mas professor, mas pode, como é que eu posso considerar isso aqui como sujeito composto se existem vírgulas aqui? Isso foi uma confusão danada à época. Eu esperei passar, eu disse a eles que eu não iria manifestar, porque eu concordava com a questão. Esperei passar o prazo de recurso. Deixei passar, quem quisesse fazer recurso, né, que fizesse. A banca não alterou, manteve o gabarito, e eu concordo com o gabarito. O fato, e aí eu escrevi um artigo enorme, né, postei na internet, eu acho que eu ainda tenho esse artigo, tá? Eu escrevi esse artigo enorme, postando, citando vários exemplos de autores, né, de gramáticos diversos, trabalhando o sujeito composto unido por com, por junto com, considerando o segundo núcleo como sujeito, ou seja, trabalhando o verbo no plural, e o segundo núcleo entre vírgulas. O fato de eu ter vírgulas dessa forma não invalida a situação do sujeito. Pasmem, vocês vão encontrar isso, eu não coloquei no meu livro, mas vocês vão encontrar isso numa gramática, tá? Fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, eu digo a vocês o nome do gramático. Em que, se você tiver isso aqui, ó, uma situação dessas aqui, ó, tá? Em que se você tiver assim, ó, X, Y, Z, sei lá, A, B, vamos supor que isso aqui sejam todos núcleos do sujeito, tá? E aqui está o verbo. Como é que eu vou separar? Você pode usar vírgula aqui, aqui, inclusive aqui. Inclusive aqui. Há questões de concurso mostrando isso. Mas, professor, não vai separar o sujeito do verbo? Não. Eu estou separando os núcleos do sujeito. Não estou separando. O que eu não posso é ter um núcleo só, e aplicar uma vírgula em seguida ao verbo. E em seguida o verbo. Aí não pode.
Entendeu? Luiz Antônio Sacconi, eu disse que eu ia lembrar o nome do gramático, né? Professor Luiz Antônio Sacconi, em sua gramática, fala textualmente isso. Então, eu esperei passar. Então, vejam, por que eu estou mencionando isso para vocês? Por quê? Para que você, diante de uma questão, né? Aí você vai dizer, peraí que me veio outra coisa aqui à cabeça, né? Eu fico feito maluco aqui pensando em 1001 coisas, aí veio-me outra coisa. Professor, existe essa história das vírgulas, é uma história que inventaram, que é desarrazoada? Não. Professor Carlos Góes foi copiado pelo professor Napoleão Mendes de Almeida. Vocês podem verificar, se você está me ouvindo aqui, é professor, e você tiver Napoleão Mendes de Almeida, você vai verificar isso lá. Em Napoleão Mendes de Almeida, ele copiou o professor Carlos Góes no seu livro Sintaxe de Concordância, tá? Em que ele escreve algumas situações em que a vírgula, para ele, na concepção dele, é um marcador do que é núcleo, do que não é núcleo de sujeito, tá? Mas ele é meio que uma voz que clama no deserto, ele não é único. O professor Carlos Góes não é único, né? Fantástico estudioso e gramático, mas não é único, como eu não sou único, como o professor Napoleão Mendes de Almeida não é único, né? Como o professor Segala não é único, né? Como o professor Evanildo Bechara não é único, existem vários pensadores, tá? Então há uma concepção que vai dizer, e a banca manteve o gabarito corretamente, ok? Então vamos voltar para cá em relação a isso aqui, beleza, vamos lá aqui, então ó, tá aqui a regra como é que é, você entendeu o porquê. Vamos aqui agora a... Cadê? Aqui, pronto. Então o amigo com seus melhores colegas foi, observe, eu posso fazer foi, vou lá no amiguinho, ou eu vou dizer foram, aí eu vou lá no amiguinho, e no foi, eu vou também, no foram, eu vou com quem? Cadê? Colegas aqui, opa, quase isso aqui. Colegas aqui, pronto. Foram tomar satisfações. Ele ficou sabendo que o bandido, com vários de seus comparsas, tentaria invadir a fábrica. Observe aqui, ó, o bandido com vários de seus comparsas. O empresário brasileiro, com toda a sua assessoria, poderão perceber a qualquer momento que a economia não vai bem. Beleza? Continua lá com o tio Rodrigo. Núcleos do sujeito foram unidos pela conjunção como. Embora haja preferência para o plural, o verbo da concordância poderá ficar no singular ou no plural. Então, a tarifa de energia elétrica, como a de água e esgoto, subiu ou subiram. Percebeu? Ó? A tarifa de energia como a de água e esgoto. A criança, como o adulto, só aprende ou só aprendem. Ou seja, a ideia é, você quer manter a concordância com a unidade só, a criança, né? E considerar o outro como um adjunto e comparação somente, ou você quer considerar os dois como núcleos de sujeito? Fique à vontade. Então é o mesmo raciocínio lá do X com Y, ok? E observem aqui para a gente terminar, quando os núcleos do sujeito vierem ligados por conjunções correlatas. Professor, o que é uma conjunção correlata? Eu vou usar uma definição do professor Rocha Lima. Eu gosto muito da definição do professor Rocha Lima, no seu livrinho sobre sintaxe, sintaxe da oração, ou análise sintática do professor Rocha Lima, em que ele diz que a conjunção correlata é aquela que se biparte. Eu gostei muito dessa definição. Ela se biparte entre uma oração e a outra. Você vai perceber que nessas conjunções aqui, ó, eu coloquei para você aqui, ó, quando eu tenho aqui, veja que tem uma parte que é o não só e vem a conjunção efetivamente, mas também não só, bem como. Então, a ideia é não só X, vírgula, mas também Y, e aqui vem o nosso verbo, tá? Detalhe, nesta situação, a ideia fica clara de inclusão dos dois núcleos. Embora existam autores que digam, e eu respeito, eu coloquei aqui o que eu penso também, o que eu acredito, né? Existam autores que digam que é possível efetuar essa concordância no singular, mas aqui para mim fica muito clara a ideia do somatório do plural. Portanto, não só o ministro da Fazenda, mas todo o seu séquito irão participar, tanto a moça quanto o seu pai,
homenagearão os professores do curso. Observe que eu trouxe a observação, há gramáticos que também admitem para esse caso a concordância no singular, para essas correlações aditivas, as quais literalmente indicam soma, adição. Veja que eu reforcei isso. Parece-nos mais lógico, entretanto, a concordância apenas no plural. Isso está escrito no meu livro, na gramática. Então, tanto o leite quanto o pão, veja, subiu ou subiram de preço. Tá? Não só o amigo mais íntimo, como também toda a parentela foi ou, foram visitá-los. Como eu disse a vocês, para mim, a ideia do plural é muito latente. Né? Você vai encontrar muito os autores, ou boa parte de autores, falando que o plural nessas situações se impõe. Um ou outro vai dizer, inclusive o professor Evanildo Bechara fala isso, né? Que é possível também a concordância no singular. Respeito, claro, muito, mas como analista e como estudioso, eu sou da teoria de que o plural aqui é a melhor opção de concordância. Beleza? Então, grande abraço. Esse vídeo aí que ficou com uns 25, 26 minutos. Espero que você tenha curtido bastante, né? Faça comentários se você quiser aqui. Espero que eu esteja contribuindo para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Esse é o objetivo aqui. É fazer com que você melhore, que você possa estudar, né? Com autores, estudar com pesquisadores, com estudiosos. Há vários vídeos bons no YouTube de outros professores também. Pesquise. Não há motivo para você não estudar. Você hoje só não estuda se você não quiser, né? Pare de vitimismo, pare de reclamar da vida, pare de achar que as coisas conspiram contra você, senta a bunda no canto, como eu costumo dizer, sente o monossílabo na cadeira e vai estudar. Beijo no seu coração, conte sempre comigo. Grande abraço.